Amém, irmãos? Glória a Deus. Só lembrando, vida vitoriosa, não é? E você que é discipulador de célula, você que é líder, trouxe algum discipulador, ele já pode escrever ali, tem ali, inscrição. Não é? No final do culto vai ter uma irmã ali, você vai lá e se inscreve. Se você é discipulador, não é? Você pode se inscrever lá. Se você terminou Bem-vindo à Família, você tem que se inscrever obrigatoriamente. Mas quem já fez, escreve, vai ser só um renovo. E vida vitoriosa, não é? Agora, esse final de semana, você também faz a inscrição ali. O valor é R$60, tá bom? Então a gente está fazendo aí o Vida Vitoriosa. Uma semana muito boa, estudando a palavra de Deus. E os jovens, quinta-feira aqui, não é? Você que é jovem até 100 anos, não é? Quiser vir. Agora o culto jovem é mais animado, certo? Quer dizer, mais do jeito jovem, né? Com força, né? Mas vamos orar para a gente não quebrar as paredes, em nome de Jesus. Traga seu jovem, você que é pai, manda seus filhos para cá que olha, a gente vai trabalhar com eles. Se você diz assim, pastor, tem um filho muito difícil, esquece de trazer ele para a rede jovem, a gente bota ele na célula e a gente começa o trabalho na vida dele. Amém, irmãos? Irmãos, o Senhor me deu uma palavra muito boa, não é da palavra de Deus. Eu gosto da palavra revelada. Eu estava falando essa semana com o pastor Daniel, e eu estava dizendo a ele que existe a palavra logos, que é a palavra estudada, que é aquela que eu estudei no seminário. Existe a palavra rema, que é a palavra revelada, de forma específica, não é? Então, quando eu digo aqui, eu prego no domingo da palavra rema, a palavra que eu orei, Deus disse que era, fala isso aqui, eu vou falar, não é? E tomou, quando eu saio do culto, alguém diz assim, pastor, essa palavra, olha. Aí eu vou para o meu quarto, oro e digo, Deus, obrigado, porque é a palavra revelada, não é? Quando é palavra logos, a gente tem muita informação sobre teologia, mas a gente não tem muito a ver com as emoções. Eu procuro mais palavras que falem, para que você saia daqui nessa noite entendendo e crendo no que Deus quer que você faça. E aí Deus me deu uma palavra revelada. Essa aqui não é palavra logos, mas é palavra rema, palavra específica para hoje, não é? Todas as coisas que temos em Cristo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filemão capítulo 1. Filemão capítulo 1, versículo... Filemão só tem um capítulo, na verdade, então é o versículo 6. Filemão, capítulos... Como só tem um capítulo, você vai procurar só o versículo 6, né? No texto de Filemão. Filemão é versículo 6. Filemão, versículo 6. Filemão, versículo 6. Filemão, versículo 6. O capítulo é 1. Só tem um capítulo. Eu não vou falar capítulo para eu não errar. Você ficar procurando o segundo, aí você não acha. Só tem um capítulo mesmo. Aí você só vê o versículo 6. Não é? Se você não tem aquela prática ainda na Bíblia, porque a gente tem muita gente nova na igreja, então se você não tem aquela prática ainda de leitor diário, então você vai lá no índice, você vê a página, o número da página. Eu não tenho nenhum problema de esperar você achar o número da página, e nem é vergonhoso fazer isso, né? Meu Deus, que vergonha, eu vou ter que olhar no índice para acertar. Não é nenhuma vergonha fazer isso. Para quem a gente está começando, a gente vai lá no índice, né, e procura o texto. Filemão, versículo 6. Está dando uns testes aqui, melhorando o nosso culto, procurando melhorar nossas celebrações. Filemão 1:6. Amém? Filemão capítulo 1, versículo 6. Amém? Agora eu creio que todos acharam. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Filemão 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Vou ler novamente. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso.
Obrigado, Senhor, pela renovação dos laços. Obrigado por esse culto da família. Nós te pedimos, ó Pai, nessa noite que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Que haja vitória, que haja daqui sobre esta palavra libertação, para que nós possamos semear e colher frutos de arrependimento. Obrigado, meu Pai, por tudo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todas as coisas que temos em Cristo. Eu queria colocar aqui essa imagem. Queria que os irmãos prestassem atenção nessa imagem. O que é que você está vendo aí? Quem está vendo um cálice, levanta a mão. Quem está vendo um cálice? Amém. Irmã está vendo 2 cálices, as 2 mãos levantadas. Quem está vendo 2 rostos aqui? Levanta a mão. 2 rostos. Você está vendo 2 rostos aqui? Isso aí todo mundo. Agora vamos agravar a coisa. Aqui, quem está vendo uma jovem aqui? Uma jovem. Levanta a mão. Todo mundo está vendo uma jovem aí nesse desenho? Amém, glória a Deus. Quem está vendo aqui uma velha? Uma velha. Levanta a mão. Quem está vendo uma velha? Quem não está vendo a velha? Levanta a mão. Quem não está vendo a velha? Tem uma velha aqui, irmãos. Aqui é uma velhinha. Olha, para você ser sincero, ela tem até uma rugazinha aqui, a velhinha. Aqui é a boca dela. Que é o nariz da velha, viu? Uma velhinha. Você está vendo aí? Todas as coisas que temos em Cristo. O que eu quero dizer para você? Que às vezes a gente tem algumas coisas que a gente não consegue ver. Você está vendo? A gente tem algumas coisas, às vezes no quadro, numa pintura. Às vezes a gente tem algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue ver. Às vezes a gente crê em Deus. Às vezes nós confiamos em Deus, às vezes nós cremos, não duvido da fé de ninguém, mas às vezes a gente tem algumas coisas que Deus nos dá e a gente não consegue enxergar, não é? Às vezes você olha para esse desenho, vamos dizer que isso aqui é uma velha, mas aí a gente vê uma jovem e não consegue ver a velha. Quem ainda não conseguiu ver a velha? Levanta a mão. Ainda não conseguiu, tá vendo aí? É complicado, tem que orar a Deus, irmãos. Os irmãos que não viram, tem que orar mais. Aí o que acontece, irmãos? Olha, aqui é o queixo dela. Aqui é o queixo da velha, aqui é a boca dela, não é isso? Quem está vendo direitinho? Está vendo agora, David? Amém. David foi iluminado. Glória a Deus. Vamos dizer glória a Deus? Glória a Deus. David foi iluminado. Você sabia que é assim que acontece na igreja? Às vezes Deus está fazendo uma coisa, algumas pessoas conseguem ver e outras não. Você sabia disso? Às vezes Deus está fazendo alguma coisa, às vezes Deus está realizando um trabalho na nossa vida, às vezes Deus está no nosso bairro, na minha rua, fazendo alguma coisa. Alguns conseguem ver e outros não conseguem ver o que Deus está fazendo na nossa vida. E aí, para que a gente possa enxergar o que Deus está fazendo, para que a gente possa ver o que Deus está fazendo, nós temos que orar pedindo a Deus que Ele nos revele o que Ele está fazendo. Irmãos, a palavra de Deus, como nós lemos aqui em Filemon, não é? Nós lemos aqui em Filemon, ela diz o seguinte: oro para que a comunhão que procede da fé, da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então o que acontece? A fé nos torna parceiros. Eu quero dizer um negócio, que na igreja, no corpo de Cristo, na célula, numa família, num casamento, em qualquer instituição relacional, não pode ter 2 pensamentos. Ou todo mundo vê a velha, ou todo mundo vê a criança. Mas não pode o marido ver a velha e a esposa ver a jovem. Não pode. Na visão de Deus, ou todo mundo vê uma coisa, ou há comunhão, ou há participação naquilo que a gente faz, ou todo mundo enxerga uma coisa só, ou a gente vai ter sérios problemas dentro da sua casa. Se você e todas as pessoas que participam do seu grupo, ou do seu
da sua vida não enxergarem a mesma coisa, elas não conseguirão sobreviver. Há necessidade de participação, de comunhão naquilo que se está vendo, irmãos. Olha, se você observar, o texto de Filemon foi escrito para Filemon através de um escravo chamado Onésimo, que tinha fugido de casa. Onésimo tinha fugido de casa. E aí o que acontece? Paulo escreve para Filemon pedindo para que ele receba Onésimo, porque Onésimo tinha se convertido. E Filemon estava com muita raiva porque Onésimo tinha fugido de casa. E aí ele pede o quê? A fé nos torna parceiro. Sabe o que Paulo fez? Mandou Onésimo de volta para Filemon. E Filemon, você acha que Filemon ia receber ele de volta? Nada. Filemon estava com muita raiva com Onésimo. E aí Paulo diz assim: olha, você precisa se tornar parceiro, você precisa me apoiar, você precisa ter comunhão comigo nisso. Significa, irmãos, se a Bíblia diz que nós temos que amar, nós temos que ser o que nisso? Parceiro. Ninguém aqui dessa igreja pode enxergar fora do amor. Se você chega numa comunhão de grupo pequeno e você diz assim: qual o ensino de Deus? O perdão. E 1 ou 2 ou 3 pessoas, alguém diz assim: não, eu não perdoo. Escuta o que está acontecendo. Essa pessoa está dizendo que ele não participa dessa comunidade. Porque nessa comunidade ou todos amam ou ninguém ama. Você está entendendo? Ou todos amam e perdoam, ou você não faz parte da comunidade. E não é só dessa, é de qualquer uma na face da terra. Porque não existe família de Cristo que não ame. Não existe família de Cristo que não perdoe. É isso que Paulo está dizendo para Filemon. Filemon, você tem que participar do que eu estou dizendo. Eu sei que Onésimo te tratou muito mal. Eu sei que Onésimo fugiu da tua casa. Mas tu tem que receber ele de volta. Você está entendendo? Você tem que aceitar a pessoa de volta. Se uma pessoa, irmão, se nós estamos dizendo que Jesus salva, e daqui a pouco alguém diz que Jesus não salva, tem participação? Não tem participação na comunhão. E nem em lugar nenhum da face da terra tem comunhão. Veja, quando você declara uma verdade revelada em Cristo e não encontra apoio de um outro cristão, houve falta de parceria cristã. Se eu digo para o irmão: irmão, não podemos falar de David, isso é um pecado, não podemos falar de David, eu sei, vamos lá e vamos conversar com ele. Ou todos concordam com isso, ou não teremos comunhão. Mas eu queria que os irmãos entendessem: comunhão comigo, se eu disser aqui, irmãos, temos que amar, todos nessa igreja têm que amar. Por que eu estou dizendo? Não, porque Jesus disse que temos que amar. Porque Jesus disse que temos que amar. A fidelidade não é a minha, a fidelidade é a palavra de Deus. Eu me lembro que sua amiga estava me contando uma história muito interessante, que ele estava no trabalho dele, e aí teve um problema de eletricidade, e aí chegou 2 pessoas na sala dele para ajeitar a eletricidade. E aí o pessoal viu uma Bíblia em cima da mesa dele e disse assim: você é crente? Ele disse: quem mais crê sou eu. Aí ele disse assim: você é crente, mas ele não é não. Ele disse: ele não é não, esse crente bebe, esse crente dança, esse crente farra, esse crente faz um monte de coisa. Aí sua amiga disse: mas Davi não dançou? Aí começou a defender o irmão. Defendeu, não apoiou. Veja, ele não apoiou. Houve o quê? Parceria. Não, isso está errado, não é? O irmão é uma benção. Veja, novo convertido, mas já entendeu o que é parceria cristã. Isso é que você não conhece ninguém no trabalho, alguém começa a falar de Deus, você diz: ele está certo, é isso mesmo, tem que orar. Aí houve parceria. Aí o que aconteceu? Sua amiga disse: não, mas Davi não dançou, Salomão fez um monte de coisa errada aí também, tudo de Deus. Aí quando o caba saiu da sala, aí só me chamou o irmão e disse: irmão, que negócio é esse, né? Se orienta aí para a gente testemunhar junto, para que a gente possa testemunhar junto, para que a gente possa crescer junto em Cristo Jesus. Irmão, tem que haver parceria. Irmãos, não podemos viver numa comunidade onde uns pensam uma coisa, outros pensam outra. Aí você diz: a minha visão não, a visão tem que ser bíblica. O que nos regra é a palavra de Deus. Se Deus diz que tem que amar, tem que amar. Se Deus diz que tem que perdoar, tem que perdoar. Se Deus diz que se alguém pedir para você andar 1 milha, você tem que andar 2, o que é que você tem que fazer? Todos dessa comunidade têm que andar 2 milhas. Ninguém pode: por que eu estou pedindo, por que eu estou mandando? Não, porque essa comunidade é baseada em Cristo. E por Cristo nós fazemos tudo por Ele. Outra coisa, só a parceria quando juntos concordamos em amar, consolar, alegrar e perdoar. Se nós não concordarmos juntos em amar, se nós não nos concordarmos juntos em ajudar, se nós não concordarmos juntos em fazer o bem às pessoas, nós não estamos sendo parceiros. Imagina que você chega numa célula,
tem 3 evangélicos e 2 incrédulos. E aí os 4 evangélicos dão testemunho favorável a Cristo, e os outros 2 dizem que não. O que é que vai acontecer aí? Houve parceria na comunidade cristã, você está entendendo? Apesar de ter 2 incrédulos, os 4 irmãos foram firmes em relação ao princípio bíblico. Agora o que é que não pode acontecer? 2 incrédulos, 4 irmãos, 3 são parceiros, 1 não. Vamos dizer que o tema é perdão. Aí o incrédulo, claro, ele vai dizer, eu não perdoo. Aí o outro incrédulo que não conhece Jesus vai dizer assim, eu também não perdoo. Aí chega o irmão, não, tem que perdoar. Jesus disse que a gente tem que perdoar. Aí o outro irmão, não, ele está certo. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar. Aí o terceiro diz, eu também creio, o perdão de Deus. Aí o quarto diz, eu não perdoo de jeito nenhum. Aí você vai, irmão, quebrou a comunhão, faça isso não, né? Faça isso não, você quebrou a parceria, você não colaborou com o ensino, comigo não, com o ensino. É melhor você dizer assim, olha irmãos, eu estou tão ruim espiritual, estou tão ruim, tão péssimo, que eu não estou conseguindo praticar esse ensino de Jesus. Eu preciso da ajuda de vocês. Está vendo o que? Parceria, tem que haver comunhão, não é? Tem que haver comunhão. Veja uma coisa que esse pregador disse. As milhares de pessoas que enchem este auditório e estádios ao redor do mundo vêm de diferentes camadas sociais e possuem necessidades diferentes, mas se unem por uma coisa: um profundo desejo de ficarem perdidas no poder e na maravilha da obra do Espírito Santo. Quem disse isso foi um pregador. A pergunta agora é outra: o que é que nos traz aqui esse domingo? É o pastor da igreja? Não, não deveria ser isso. O que é que traz você aqui nesse domingo, que enche o auditório da igreja? É porque o louvor da igreja é bom? Também não. É porque é ruim? Também não. O que deveria encher os auditórios da igreja tem que ser unânime, mas se unem por uma coisa: um profundo desejo de ficarem perdidos no poder e na maravilha do Espírito Santo. Se você estiver aqui, foi isso que Jesus disse, que toda reunião da igreja, seja ela no templo, seja ela nas casas, seja qualquer reunião pequena, grande ou média, qualquer reunião da igreja, você tem que ir para ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ir para você sentir a presença de Deus. Você tem que ir para as comunhões da igreja para sentir a glória de Deus, para que Deus seja louvado, para que você sinta a presença do Espírito Santo falando ao seu coração, para que você sinta Deus falando ao seu ouvido, motivando você, para que você possa renovar as suas forças. Esse aqui era um pregador que ele estava indo pregar num estádio lotado, e ligaram para ele e diziam assim: pastor, o senhor nem começou a pregar, já saiu gente curada, já se converteu um monte de gente. Aí o pastor disse assim: Deus, obrigado. Obrigado, porque as pessoas vieram por causa de Deus, irmãos. Quando a gente vem para cá por causa de Deus, não tem parte. Olha, pode ser qualquer um, já começa a gente se levantando e diz: olha, já fui convertido. Por que você se converteu? Não, já senti a glória do Senhor aqui, porque todo mundo veio com o mesmo objetivo. Há comunhão nisso. Todo mundo está aqui nessa noite é para ser cheio do Espírito Santo. Há comunhão nisso. Veja, se não tiver comunhão nisso, estamos desobedecendo a mim, não, a palavra de Deus. Há comunhão nisso, há participação nesse ensino, mas juntos estamos por causa disso. Foi isso que Paulo escreveu a Filemon: Filemon, a participação comigo em perdoar Onésimo. Você aceita ele de volta, você recebe seu escravo que fugitivo, você perdoa. Há comunhão nisso, porque isso é de Cristo. Aí Filemon disse o quê? Eu perdoo, manda ele de volta, está perdoado. Há comunhão nisso. Mas às vezes quando eu ligo para o irmão ou alguém, eu digo: irmão, olha, a palavra de Deus diz assim, há comunhão, o irmão vai participar comigo disso, dessa fé em Jesus. Sim, pastor, vamos, a gente vai junto e realiza a obra que o Senhor Deus mandou. Diz o seguinte a Bíblia: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Concordamos. Paulo, Pedro e Tiago concordaram em Barnabé e Tomé irem fazer a obra. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tem que ter comunhão na tribulação, tem que ter comunhão. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Significa que se alguém da comunidade começa a andar em trevas, tem comunhão mais não. Se alguém da comunidade começa a usar uma linguagem pornográfica, palavrões, comportamentos obscenos, atitudes desconfiáveis, atitudes de alguém que não é um cristão, então não tem comunhão. É uma decisão do corpo.
Tem comunhão nisso, tem comunhão nas coisas boas, irmãos. Nós somos unidos pela verdade, pela palavra de Deus. Não estamos aqui simplesmente porque amamos o outro, mas pelo ensinamento da comunidade cristã. Diz assim a palavra do Salmo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O que é que acontece? Às vezes você senta naquela rodinha, o pessoal começa: é porque Deus não presta, eu não gosto de Deus, e se a pessoa vai ali, olha, entrando nessa conversa, batendo nesse assunto e alimentando aquilo dali. Eu me lembro que uma vez eu estava com o David no carro, e aí a gente ia com um irmão de outra igreja, e aí a gente ia fazer um trabalho, e aí o irmão teve a brilhante ideia de dizer assim no carro: mulher que conhece 2 homens é prostituta, porque a partir daí ela não se satisfaz mais. David olhou assim, olhou e disse: misericórdia, onde foi que saiu isso? De Deus não veio. Agora eu não sei porque aquele irmão achou que eu e David iria participar dessa conversa. E aí a partir daquele momento eu comecei a tentar entrar, não para participar com ele. É isso mesmo, eu concordo, mulher sem futuro mesmo, e tal. Não, a partir daquele momento começamos, eu e David, um trabalho aguçivo de tentar resolver, não, mostrando pela Bíblia, e David concordava, eu concordava, e David, não, é isso mesmo, e a gente foi até ele silenciar, e a gente dá o trabalho todinho, a comunhão até o final, até ele entender que não havia comunhão conosco nesse assunto, não havia comunhão não, porque nós concordávamos que a Bíblia dizia assim, que Deus recupera as pessoas. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom quando todo mundo concorda, quando todo mundo aceita a verdade bíblica, quando todos entendem que pela fé, não é? Pela fé que nós somos salvos, e mediante a graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é bom quando você está numa comunidade onde todos concordam que a verdade é essa, que a mensagem de salvação é essa. Agora veja só, irmãos, eu queria que você pensasse comigo, com quem é que você tem comunhão? Isso aqui foi um homem que trabalhava numa empresa, e ele foi contratado e era pago 1 milhão para ele trabalhar, e ele não conhecia nem do produto que ele administrava. Mas perguntaram para o patrão: por que foi que você escolheu ele? Ele disse: pela habilidade de lidar com as pessoas. Aí foram entrevistar ele e perguntaram: por que você não conhece nada do produto, mas você tem habilidade de cuidar com as pessoas? Aí ele disse o seguinte: o mal fiz uma vez e nisso sempre falaram, o bem fiz 2 vezes, mas nisso ninguém nunca falou. Você sabia? Tem pessoas que ele tem mais comunhão com a desgraça do que com a vitória. Tem gente que, se você chegar na casa dele e dizer assim: olha, meu filho se converteu, é uma coisa. Se você chegar e dizer assim: olha, meu filho está fumando droga, ele dá mais atenção à desgraça do que à vitória. Ele tem mais comunhão com o que não presta do que o que presta, irmãos. Tem pessoas que abrem as suas portas e emprestam os seus ouvidos para 1 hora de conversa sem futuro. Você sabia disso? Ele participa daquilo, participa daquela coisa profana, participa de uma conversa pervertida, sem futuro, que só leva a tristeza. Aí chega em casa uma depressão e diz: pastor, por que eu estou assim? Por que é que eu estou dessa maneira? Por quê? Porque você teve comunhão com coisa ruim. Irmão, não se tem comunhão com coisa ruim. Olha, se alguém chega perto de você e diz assim: olha, você está sabendo, você faz: está repreendido em nome de Jesus. Eu ensinei isso a uma pessoa e ele disse: dá certo, dá certo. Ele disse que estava no outro, veio um pensamento ruim, ele falou: está repreendido em nome de Jesus, não tenho participação nisso. Ele disse que deu um vento, eu senti bem, porque a comunhão, é isso que Paulo está querendo dizer: tenham comunhão com coisa boa. Quando você estiver com um irmão, fale de coisa boa. Quando você estiver com seu vizinho, fale de coisa, conversa para frente. Fale de conversa de restauração. Fale de coisa boa. Não fala de tristeza, de dívida, de coisa que não foi paga, de fulano, de beltrano, de ciclano que disse. Irmão, está repreendido em nome de Jesus, não fale isso mais. Essa conversa está me trazendo negatividade. Essa conversa está me levando para o mal. Eu quero pensar coisa boa. Eu me lembro que uma vez eu sentei numa rodinha, agora no interior, com colegas. Quando eu saí, fui para casa orar para me libertar. Era muita coisa ruim. Gente só: não, minha vida não presta, minha vida acabou. Eu digo: pare com esse negócio que acabou, rapaz. Acabou quando Deus disse que acabou. Deus disse que acabou. Não sei. Eu disse: então vamos orar para saber.
acaba quando Deus diz que acaba, termina quando Deus diz que termina, vai acontecer quando Deus diz que vai acontecer. A gente não pode estar dando ouvido a pensamentos humanos, a ideias distorcidas. Aí ele diz: olha, o mal fiz uma vez, e nisso falam até hoje. Até hoje as pessoas participam do mal, até hoje as pessoas falam do mal que alguém fez, mas o bem que tanto nós fazemos todos os dias, nós não participamos. Olha, participe do bem, não se junte, é aquilo que o Salmo diz, não sente em rodinhas para falar de coisas que não seja a bondade, para você falar o bem. Olha, vai dar certo, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar, Deus é fiel. Eu estava com uma pessoa que eu estou discipulando, ele não é crente, que eu estou evangelizando, e aí eu cheguei na casa dele, comecei a falar de Jesus para ele, aí ele disse assim: pastor, eu não presto. Aí eu já fiquei assim, a conversa para trás. Aí eu já fiquei assim, puxei ele de assunto, comecei a conversar de novo, aí ele disse: eu não presto. Aí eu saí, né? Saí. Daqui a pouco ele de novo: não presto. Eu digo: olha, pare com isso, se você disser isso de novo, você está me entristecendo. Ele disse: por quê? Porque se você não prestasse, eu não estava aqui. Eu estou aqui porque Deus mandou vir aqui. Porque você vai receber. Agora abre essa danada dessa sua mão e receba, rapaz. Porque eu venho todo dia falar coisa boa, e você agora, eu tenho certeza, se viesse alguém na sua casa para falar coisa que não presta, dava o dia todinho. Emprestava o dia todinho o ouvido para falar de fulano, de problema de ciclano, de fulano que está se divorciando, de fulano que está com outra pessoa, de Beltrano que está fazendo isso, aquilo. Beltrano, é conversa, irmão, para o dia acabar, e ainda fica assim, ó. Agora chega no culto. Não, veja aí se tem alguém dormindo aí, porque esse assunto é importante. Vê se tem alguém dormindo, se tem alguém dormindo. Presta atenção, rapaz. Se fosse uma fofocagem, eu tinha certeza que você estava assim. E foi, né? Os olhos fazem desse tamanho assim, ó. E não, eu vou lá agora. Mas para participar do mal, é ou não é? Isso é maligno, irmão. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa, não é de Deus. Você participar de coisas que não agradam a Deus, não tenha comunhão com isso. Quando alguém chegar a bater na sua porta e disser assim: tá, quem fez isso foi Pedro. Pedro chegou para Jesus e disse assim: mestre, tu vai morrer por esse povo. Aí Jesus fez: sai daqui, Satanás. Com Pedro: sai, capeta, de perto de mim. Acho que Pedro fez assim: oxe, a gente não é amigo não. Disse: amigo, mas desse jeito não, rapaz. Tu quer me destruir, tu quer botar coisa ruim na minha cabeça. Eu estou aqui bem com minha família, eu estou bem com minha esposa. Imagina, você está em casa feliz com sua esposa, o casamento está uma bênção, você amando, saindo com ela. Aí seu amigo chega perto de você e diz: 7 horas, tu sabe onde ela estava? Olha o pensamento ruim. Tu sabe onde ela estava às 7 horas? Olha, pare com esse negócio. Se você quiser continuar sendo meu amigo, você vai parar com essa conversa, porque isso aqui vai destruir meu casamento. E se eu ficar dando vida a isso aí, isso aqui vai acabar com minha vida, minha família e meus filhos. Eu não vou participar disso. Irmão, tenha comunhão com o que é bom. Escute o que é bom. Converse com coisas que é boa. Escute música evangélica. Não, tem música. Escute música evangélica. Participe da comunhão boa. Fale de coisas boas. Abra sua boca para falar o bem. Se não for para falar o bem, se depois você está aqui para alfinetar alguém, não fala. Segura em nome de Jesus. Senhor, amarra a minha língua. Senhor, olha, o cachorro, quando ele não é domesticado, ele é um perigo. Leila estava contando um testemunho para mim semana passada de uma briga de 2 homens botando o cachorro para brigar com o outro. Sabe o que foi que o cachorro fez? Mordeu a perna do dono. E o dono ficou com medo, porque disse: meu Deus, o cachorro... Veja, porque o cachorro não estava domesticado, ele estava estressando o cachorro. Assim é a conversa. Se você não domestica, se você não treina ela, se você não controla ela, se você diz: não, isso não é Deus não, está repreendido em nome de Jesus, eu não vou conversar sobre isso. Você sabia que isso atrai o mal? Essas conversas negativas, porque quando alguém quer fazer explodir uma coisa, ele diz: para quem é que eu vou ligar? Ele já faz assim, ó: quem é que me escuta? Quem é que me escuta? Aí ele, liga, e porque você tem comunhão com essas coisas. Outra coisa, a fé reconhece o bem. Quem tem fé só vê o bem nas pessoas. Se você olhar assim para alguém e dizer assim: rapaz, eu estou vendo, eita, que caba ruim, você não tem fé. A fé só vê o bem. Depois de Jesus ter sofrido muito, quando chegou na cruz, foi que Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele não viu mal nas pessoas. Jesus em nenhum momento, apesar das pessoas terem matado ele, das pessoas terem perfurado ele, machucado ele, ele não viu, porque quem tem fé sempre vê o quê? O bem. Quem crê em Deus, quem tem comunhão com Deus, olha, irmão, quando você sai e diz: eu não vi mal nenhum, eu não estou mentindo não, porque eu estava olhando pelos olhos da fé. Quem tem fé só vê o bem. Quem tem fé só fala coisa boa.
porque ele só vê coisa boa, ele só presta atenção em coisas que são boas, e quando ele fala, ele só fala de coisas boas. Agora, você já viu a história do gênio da lâmpada? Diz que o gênio um rapaz encontrou uma lâmpada, esfregou e saiu um gênio e disse: você tem direito a 3 pedidos. O que você pedir eu lhe dou. O homem começou a pensar: meu Deus, uma casa, uma mansão, dinheiro, viagens. Ele pensou em tudo que o mundo oferecia. Aí quando ele, já sei o que eu vou pedir. Aí o gênio disse: eita, esqueci de te avisar, tem uma condição. Aí ele disse: qual é? Tudo que você pedir para você, seu inimigo vai ter 2 vezes mais. Aí o homem fez: veja o problema de não enxergar o bem. Ele fez: agora eu vou pedir isso mais não. Aí ficou pensando, sabe o que ele disse? Já sei o que eu quero. O que é que você quer? Ele disse: eu quero ficar cego de um olho. Aí o gênio disse: seu pedido é uma ordem. Ficou cego de um olho e o inimigo dele ficou cego dos 2. Irmão, você viu o que foi que ele fez por não enxergar o bem? Ele, em vez de olhar para a vida dele e dizer assim: eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ver uma casa maravilhosa, ele simplesmente ele privou a felicidade dele independente do outro. Ele fez questão de ver o mal no outro, ele fez questão de enxergar o outro como ele era mal, e aí ele vetou a sua alegria. A fé reconhece o bem, para o seu bem é o que eu estou dizendo. Olhe só o que é bom nas pessoas, para o seu bem, não é para o bem da pessoa não que fez não, é para o seu. Enxergue o bem, enxergue as coisas boas, converse de coisa boa que as pessoas têm, enxergue para você mesmo. O bem é para você, não é para outra pessoa. Porque quando a gente tem inveja, o que é inveja? O que foi que esse homem teve? Inveja, que dá movimento aos olhos, porque a inveja é um negócio destrutivo, irmãos. Tem pessoas que têm uma família tão bonita, filhos bonitos, a esposa é uma bênção. Olha, tem maridos que a esposa dele é uma bênção, e tem mulheres que o marido dele, olha, veio do céu, foi o anjo que soltou assim: toma aí para você, mas não consegue ver. Você sabia disso? Tem casamentos que a esposa ou o marido não consegue ver o quanta virtude a esposa tem. Por quê? O caso do problema está nos olhos. Veja, faz com que completemos as boas obras que o outro, faz com que contemplamos as boas obras que o outro tem, e que ao voltar da sua viagem pela abundância dos outros, destruamos com desprezo todas as coisas boas que nós temos. Você sabia que às vezes você vai na casa, você está com sua casinha bonitinha, com seus filhos, uma casinha pequena, mas confortável, aí vai na casa de uma outra pessoa, aí lá ele tem 2 piscinas, 4 Hilux, aí quando ele chega em casa, fala assim: rapaz, tu tem uma família abençoada. Não, acabou-se minha vida. Aí vive a vida infeliz, simplesmente. Quero o dele: cara, que bom, não é? É isso, não, glória a Deus. Em vez de olhar pelo bem, ele quando chega, vai para 4 piscinas, 4 Hilux, um Honda Civic, teto solar, o cara... Aí vem para a igreja, diz: pastor, minha vida não... Outra coisa, você vai numa casa de uma irmã, aí a esposa diz assim: ô meu filhinho abençoado, beijinho, aí dá um beijo na boca do marido, aí o marido faz: tá vendo tu? A gente está 40 anos, não faz um negócio desse. Agora chegar em casa ainda deu conversa. Aí quando chega em casa, tá vendo tudo? Fica se comparando. Você está entendendo? Você vai para os cantos, em vez de você agradecer, glória a Deus, não, fica se comparando. Aí sabe quando é que você vai ser feliz? Sabe quando você vai ser feliz? Nunca você vai ser feliz, porque seus olhos eles estão sempre em movimento. Você não consegue ver o quantas coisas boas tem perto de você, o quanto sua esposa é abençoada, o quanto seus filhos são bons, enquanto você tem coisas boas na sua vida, porque a fé reconhece o bem. Você tem que reconhecer o bem, é por você, porque se você não vê o bem, você talvez nunca consiga valorizar a sua família, talvez você não consiga nunca valorizar o seu casamento, se você ficar comparando seu marido com outra pessoa, se você ficar comparando sua esposa com outra pessoa. Eu não quero saber da outra pessoa, eu quero saber da família que Deus me deu. Essa é minha, eu vou valorizar isso aqui que é meu. Sabe quem é que está ganhando muito dinheiro com isso? A televisão. A televisão chega lá e bota assim, aí você puxa um celular desse meu aqui. Ninguém tem mais esse celular. Alguém tem esse celular meu? Isso aqui é um hobby meu, isso aqui tem uma alegria muito grande de usar esse celular. Ó, boi velho, eu chamo de boi velho. Se me dá meu boi velho aí. Me dê meu boi velho. É uma benção meu celular. Não seria se eu tivesse assistindo aquele negócio de iPod, aquele negócio iPod, iPad, tablet. Eu
vou ter um dia, em nome de Jesus, mas eu estou muito satisfeito. Não que eu não queira crescer, mas eu não posso estar me comparando. Se eu não tenho condições de comprar, eu vou comprar isso aqui, meu boi velho, não é? E ainda tinha aquele na época que o cara abria a caixinha assim, ó, né? Puxava a antena, fazia assim, alô. Esse aí era que era bom. Então o que acontece? Mas aí tem gente que tem vergonha, tem coisa porque fica se comparando, porque alguém chega e puxa um desse tamanho, que aí você fica assim com o dedo, ó. E aí não valoriza as coisas boas que você tem, não consegue enxergar, não consegue ver quanto as coisas que você tem são boas, porque dá uma viagem no mundo dos outros, quando volta para o seu, acha que aquilo não presta, que sua vida não presta. Isso não é verdade. Sua vida não é tão terrível como você está pensando que é. Não é outra coisa. E não nos cansemos de fazer o bem. O desânimo diz: estou enfadado e cansado, isto tudo é demais para mim. Tem pessoas, não, eu estou muito enfadado. Tem pessoas que se cansaram de fazer o bem. Sabe por quê? Porque fica olhando para a pessoa que você está fazendo bem. Irmão, quando você fizer o bem, olha, fique tranquilo. Se você, olha, eu me lembro que um discípulo meu estava contando essa experiência, que ganhou uma Bíblia. Ganhou uma Bíblia não, ganhou um relógio daquele da guerra, que você aperta essa hora. Aí ele disse que pegou e vendeu e comprou outro negócio. Aí a pessoa que deu disse: quem mandou você fazer isso? Agora eu nunca mais lhe dou nada. Eu disse: mas não é meu. Quer dizer, você deu e eu não posso mais fazer nada. Não, você é seu e acabou-se. E você não vende, você tem que fazer assim, assim, assim. Quer dizer, o bem que você não pode cansar de fazer o bem. Eu não dou mais, eu não faço mais, eu não falo mais, eu falo. Todos os dias eu falo, todos os dias eu faço, todos os dias eu peço, todos os dias eu digo, todos os dias eu incentivo, todos os dias eu faço. Nunca canse de fazer o bem, porque tem pessoas que se cansam. Estou enfadado, eu estou cansado, pastor, isso aí não dá certo, eu já fiz várias vezes. Não se cansa não, bem se faz até morrer. Até morrer você não se cansa de fazer o bem. O que acontece é que simplesmente ficamos cansados e fadigados, mesmo que estejamos caminhando na direção certa. Porque às vezes o que vem a fadiga, todos os dias você fazendo bem àquela pessoa, todos os dias, mas a fé reconhece o bem, não o mal. Quando alguém você vê, não, por exemplo, você está dando uma coisa, a pessoa está jogando, a pessoa está fazendo, você tem que reconhecer o bem que você está fazendo. Mas teve alguém que disse uma vez assim para mim: não, mas o senhor vai fazer de novo. Eu digo: mas eu estou sentindo de Deus de fazer o bem. Mas a pessoa, mas aí não é o problema, não é a pessoa. Para eu não me cansar, é sentir, eu estou sentindo de Deus de fazer, eu vou fazer. Então, devemos dizer a si mesmo: não importa o que aconteça, não vou desistir. Não importa o que aconteça, eu vou continuar vendo o bem, eu vou continuar fazendo o bem, eu vou continuar amando, eu vou continuar ajudando, eu não vou me cansar. Senhor, me ajuda, haja o que houver, vou amar, vou ajudar, vou socorrer. A fé reconhece o bem. Quando uma pessoa não reconhece o bem, outra pessoa está com falta de fé. Quando você vê alguém que diz assim: não, essa pessoa é ruim, você diz: irmão, você precisa de fé. Você só está vendo uma coisa ruim da pessoa. Eu fiz uma coisa só e até hoje, não, ele fez. Eu me lembro que um dia desse eu estava ajudando um pastor colega, dando um conselho, e a bronca era essa, que ele fez um negócio e a turma: você fez, eu digo: pronto, agora vamos pintar você, botar uma medalha, um cartaz na testa e dizer: eu fiz, viu? Eu fiz, minha vida se acabou, porque agora eu fiz, não tem mais jeito para mim, não tem mais perdão. Não, a gente pode se levantar, a gente pode enxergar o bem. Não, agora eu vou ver o bem, vou acertar, vou buscar o Senhor. E tem solução para isso. Ele será como um arbusto no deserto e não verá quando vier algum bem. Você sabia que tem gente que não vê o bem? Ele está tão bitolado na prosperidade dos outros, nas finanças das pessoas, na casa, os filhos que os outros têm, que ele não consegue enxergar o bem que ele tem à sua volta. O quanto a esposa dele é boa, o quanto o marido dele é bom, o quanto os filhos dele são maravilhosos. Mas ele está tão bitolado naquele negócio: não, eu quero aquilo que ele tem, eu quero aquilo que ele tem. E tem gente que quando tem o que o outro tem, o outro renovou e disse: agora eu quero aquele outro. Porque a questão é, não vai parar nunca, irmãos. E a televisão está aí ganhando dinheiro com isso. Quando você está assim sentado no sofá, aí a televisão diz assim: agora é uma televisão que está surgindo agora, que você fala, ela liga. Aí a sua já é a última geração, mas agora ele quer a última geração. E aí é empréstimo em cima de empréstimo, dívida em cima de dívida, porque você está se comparando: eu preciso ter aquela, eu preciso ter aquela. E aí você vai tentando e você não consegue ver o bem que você tem. Aquele que a palavra está no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não. Jesus veio para o mundo e o mundo não reconheceu.
Tem pessoas que não conseguem reconhecer, não conseguem ver, e Deus assim, na cara dele, Deus assim, olha, faz isso, pelo amor de Deus, faz isso, e ele faz assim ainda, Deus, onde é que o Senhor está? E Deus, eu não sei mais o que eu digo, porque está assim na cara, irmãos, assim, olha, Deus falando, mas devido a não conseguir ver as coisas que Deus está fazendo, a pessoa não consegue ver, não consegue captar, não consegue enxergar, porque só participa de coisa ruim, aí não consegue ver a bênção chegando, não consegue ver Deus fazendo alguma coisa. O mundo não reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Veja, ele veio para o que era seu, ele veio para você, mas você não recebeu. Contudo, aos que receberam, aos que crerem no seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas aos que receberem, irmãos, aqueles que disseram, Senhor, muito obrigado, meu Pai, Deus, obrigado, eu estava esperando por isso, eu estava aguardando por isso, e eu recebo o que Deus está querendo me dar. Deus quer dar perdão, a pessoa não quer. Deus quer dar restauração, a pessoa não quer. Deus quer fazer milagres, a pessoa não quer. Deus quer fazer abrir o mar vermelho, a pessoa não quer. Deus quer derramar alimento do céu, a pessoa não quer. Deus quer fazer as coisas, a pessoa não quer. Aí Deus faz assim, como é que eu vou trabalhar? Porque não é que eu não quero, eu até quero, mas me vetaram de fazer. Tem gente que veta Deus de fazer. Deus, eu quero perdoar, não, porque meu pecado não tem perdão. Quem disse isso? Todo pecado tem perdão. Só um pecado que não tem perdão é você rejeitar a salvação, que chama pecado contra o Espírito Santo. Aí não tem realmente como fazer. Mas tem jeito para tudo. Mas a fé é uma coisa terrível. O homem se levanta em nome de Deus. Não, eu vou conseguir. Deus, né? Levante e tenha fé. Deus, eu sinto a fé do Senhor em mim. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A fé tem que ser segura. Eu estava contando para o Valdir um testemunho da construção aqui da igreja, e eu estava dizendo o seguinte para Valdir. Eu até contei um domingo aqui, né? A gente começou um trabalho aqui de salas, e aí eu comecei a orar a Deus. Irmão, medroso. Pensa no cara medroso, era eu quando comecei. Medo de comprar as coisas, não ter como pagar. É um assombro medonho. Com minha sombra eu me assustava. Ai meu Deus, eu tenho dinheiro para pagar. Jesus do céu, me arrume dinheiro. Como é que eu vou construir? Senhor, me arrume dinheiro. Eu comecei a orar, Deus, me tire isso, Deus, me tire isso. Comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, comecei a clamar a Deus, pedindo força, pedindo a animação do Senhor para conseguir aquilo. Depois de muita oração, aquela fé foi chegando no meu coração. Aquela fé foi chegando. Até uma hora que eu tive tanta certeza, que aí eu fiz. Eu quero dizer um negócio para você. Se você não tem certeza no seu coração, não faça que vai dar errado. Disse que 2 mulheres iam para o culto num outro país, aí tinha um rio na frente. Aí elas disseram assim, eita, o culto era do outro lado, não tinha um barco, não tinha uma canoa, não tinha nada. Elas disseram assim, Pedro andou sobre as ondas, eu agora vamos andar sobre as ondas. Aí as duas começaram a entrar, aí afundou, morreu afogada. Aí você diz assim, elas não tiveram fé? Fé não é você chegar aqui e dizer, agora eu vou pular do primeiro andar e vai dar. Não. Fé, você tem que orar para você ter. Se você olha para uma pessoa e diz, não tem jeito, então você não tem fé. Aí você tem que começar, Deus me dê fé, me dê fé, me dê fé, me dê fé. Aí você olha, não tem jeito, Deus me dê fé, me dê fé, me dê fé, me dê fé. Ah, não tem jeito, Deus me dê fé, me dê fé, me dê fé. Agora tem. É algo que você conquista com o tempo, vem do coração. É uma conquista a ser feita. É uma atitude de insistência, de clamor diante de Deus, até você conseguir. Se não houver, portanto, uma revelação individual da palavra de Deus para nós, não perceberemos que Deus enviou a bênção. Se você não tiver, Deus me conceda, Senhor, isso, Deus me abençoe, porque olha, tudo que você quer, Deus quer te dar. Se tem alguém nesse mundo que quer nos abençoar, é Deus. Agora, se você não crê, se você diz assim, Deus me dê, Pai, em nome de Jesus, me dê segurança, me dê força, que quando eu saia, olha, se você ficar orando, tem um enfermo aqui, você diz, Deus me conceda a cura desse enfermo, aí você olha e diz, não tenho coragem ainda não. Deus me dê a cura desse enfermo, Deus me dê a cura, me dê a cura. Quando de repente você se diz, rapaz, eu estou sentindo tanta fé, você toca e fica bom. Porque agora você tem fé para ser curado. Foi isso que Jesus disse, você tem fé para ser curado, você tem. E a pessoa tinha fé, a pessoa acreditava. Agora tem pessoas que eu estou sofrendo, mas não tem fé para sair. Não tem fé para sair. Tem pessoas que dizem assim, não, eu estou passando por dificuldade. Comece a pedir a Deus, Deus, eu não tenho fé para resolver isso. Eu estou desacreditado. Tem pessoas que não têm fé para resolver os problemas. E isso é conquistado em oração.
Deus me dê fé, Deus me dê fé, Deus me dê fé para eu acreditar que Deus pode fazer isso. Aí não tem como resolver. Enquanto você não crê que Deus pode fazer, você não tem como alcançar isso. E uma outra coisa, irmãos, para concluir, participe do que é bom, reconheça o bem, tenha fé e veja só o bem, as obras que Deus preparou para nós. Tem gente que faz assim: eu estou sentindo aqui de fazer isso. Não, não é assim não. Está pensando o quê? O reino de Deus é uma feira. Todo mundo para cá. Não, o reino de Deus é coisa exata. Não é para você sair daqui para fazer o que você quer, não. Você tem que fazer a obra que Deus quer que você faça. Você tem que executar o que Deus quer que você faça. Olha como é que ele diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode. Sabe o que Deus está dizendo? Pelo amor de Deus, trabalhe. É que Deus está dizendo: por favor, trabalhe, enquanto é dia, enquanto você pode fazer alguma coisa, enquanto você pode exercer uma função sobre alguém, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Eu me lembro de uma pessoa que adiava de falar de Deus para a mãe, adiava de falar de Deus para a mãe. Sabe, foi um dia a mãe dela morreu, e aí a noite chegou. Tem pessoas que insistem em não ver o bem no marido, insistem em não ver o bem no filho, na esposa. Sabe o que vai acontecer? Escuta, a noite vai chegar. A noite vai chegar e você vai perder o seu marido, e você vai perder o seu filho. E depois não adianta chegar aqui na igreja e dizer assim: ô pastor, que você dormiu na hora da pregação, você não prestou atenção na hora da palavra de Deus, você não levou Deus a sério. Tem gente que está dormindo, o marido não é crente dentro de casa. Como é que você aceita isso? Você está esperando o quê? Fazer um enterro dele, ele ir para o inferno? E você não se preocupa com isso. Tem pessoas que não estão nem aí para os perdidos, não crê na mudança do que Deus pode fazer. A noite vai chegar quando ninguém pode trabalhar, e Deus dizendo: por favor, trabalhe, reconheça o bem no seu marido, reconheça o bem nas pessoas, incentive elas, participe do que é bom. As pessoas sonham em viver dias felizes, mas não sabem conquistar a felicidade. Simplesmente fica assim: olha, eita, eu queria ser feliz, mas não sabem conquistar. Felicidade você conquista, você luta, você diz: eu quero minha família saudável. Deus, eu não aceito, meu Pai, eu oro em nome de Jesus, eu vou lutar, Senhor. Deus, me dê palavra de vitória, Senhor, me dê frases que eu creia, Pai, em nome de Jesus. Acredite, faça, porque se você fizer baseado na palavra de Deus, você vai conseguir. Olha, aí que acontece, com quem não quer buscar a Deus? Veja a pessoa que não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer buscar a obra de Deus. Veja o que acontece: os ricos tentam comprá-la. Sabe o que o rico faz? Quanto é? Quanto é isso aí? Essa felicidade, quanto é? Por isso há miseráveis que moram em palácios e ricos que moram em casebres. Tem pessoas riquíssimas, cheias de dinheiro, vida vazia, vida triste, vida apática, decepcionada, pessoas enfraquecidas, porque qual foi a obra que eles fizeram? Juntar dinheiro. Qual foi a obra que eles fizeram? Trabalhar até morrer. Ricos tentam comprar a felicidade. Pessoas que trabalham o dia todo: pastor, eu não tenho tempo para fazer quarto de escuta, eu não tenho tempo para orar porque eu estou muito ocupado. Aí tenta comprar. Os cientistas procuram entender. A lógica numérica jamais compreenderá a lógica da emoção. Os cientistas, eles procuram entender, ficam assim tentando calcular, pensar também. Os intelectuais buscam nos livros de filosofia. Os intelectuais desprezam o mundo da emoção e perderam contato pela vida. Os famosos tentam seduzir, sente-se só no meio da multidão. Pessoas de televisão: não, ser famoso, ser reconhecido, está na televisão. Daqui a pouco você vê, sabe quem morreu agora? Um rapaz de muito sucesso, tomou um remédio e se matou. Por quê? Ele estava só. Ele achou que o sucesso ia resolver o problema dele. Aí Jesus diz: olha os lírios do campo, esse homem tem alegria, irmãos. Imagina você chegar aqui, ó. Você está vendo essa igreja sem piso, sem nada. Eu poderia estar triste, mas a pessoa, quando tem fé, faz assim: que maravilha, essa igreja eu gosto. Sabe por quê? Porque ela dá aparência de simplicidade. E simplicidade, Deus está onde?
na simplicidade do coração, estou extraindo virtude. Você está vendo o que eu estou fazendo? Eu não vou sofrer nunca, eu estou extraindo bem. Pessoas que são felizes, sabe quando você vê uma pessoa feliz, um casamento feliz, você perguntar para a esposa, sabe o que ela vai dizer? Eu estou extraindo só o que é bom, o que é ruim eu não extraio. Ela nunca vai ficar triste, porque o segredo é esse. E Jesus diz o quê? Olhai os lírios do campo, veja as gazelas correndo. Aí você fala assim, eita, aí tá a dívida chegando, e você, glória a Deus, aleluia, Senhor, eu vou cantar um hino agora, eu vou para a igreja louvar hoje, não tem R$1 no bolso, eu vou, Deus é fiel, oh Deus fiel, maravilhoso, vou buscar o Senhor hoje, vou cantar um hino, rapaz, glória a Deus, só coisa boa, só coisa boa. A dívida está chegando, glória a Deus, Senhor, Deus fiel, está repreendido em nome de Jesus, sai capeta. É vitória na minha vida. Somente alguém plenamente feliz e em paz é capaz de gerenciar seus pensamentos e fazer de uma pequena flor um espetáculo aos seus olhos. Só alguém cheio de Deus é capaz de pegar uma florzinha e dizer, não, eu estou muito feliz. Eita, Deus é fiel. Extrair o máximo da alegria daquilo ali. Agora deixa eu dizer um negócio para você. O maior, vou concluir com essa história, o maior concurso do mundo. Talvez Deus está me dizendo que tem muita gente que alguma pessoa ou outra veio aqui nessa noite muito triste. Deixa eu dizer um negócio para você. Você é um vitorioso. Eu não sei por que você está triste hoje, mas você tem um histórico de vitória. Eu vou dizer seu histórico aqui. Todo mundo aqui, seu histórico é de vitória. Agora, por que você está triste? Até agora eu não sei. Dentro da igreja com Jesus, e ainda é pior ainda. Mas você passou no maior concurso do mundo. Todo mundo aqui passou no maior concurso do mundo. E você é um louco, porque você se inscreveu num concurso desse. Você sabia que você se inscreveu num concurso terrível? A sua possibilidade de você ganhar era 0,000000004. E você se inscreveu e ganhou. Era uma loucura só você ter se inscrevido. Mas você se inscreveu e ganhou. Sabe que concurso foi esse que você conseguiu? O concurso da vida. Você sabe quantos espermatozoides tentaram fecundar um ovo? Você sabe quantas pessoas tentaram e você conseguiu? Olha que coisa boa. Você é um fracassado, olha para a pessoa do seu lado e pergunta, tu é um vitorioso? Olha para ele e diga, rapaz, tu é um vitorioso. Porque onde milhares e milhares de vidas tentaram, você conseguiu. Você conseguiu. Agora, por que é que você era desse tamanho, o problema era desse tamanho e conseguiu? Hoje o problema, você é desse tamanho ou do meu tamanho? E na época era um espermatozoide desse tamanho, consegui. Estou aqui hoje. Agora hoje eu estou desse tamanho, o problema é desse tamanho. Você tem um histórico de vitória, você se candidatou no maior concurso da face da terra e conseguiu viver. Levante a cabeça, participe do que é bem. Sabe por que foi que você conseguiu? Porque não tinha ninguém lá dizendo para você que você não ia conseguir. Se você continuar crendo, se você continuar insistindo, por que você conseguiu o maior concurso do mundo? Você conseguiu passar, conquistou a vida. São vários vitoriosos aqui nessa noite, um histórico brilhante de vitória. Para que você está aqui? Para realizar mais vitória ainda, para conseguir mais coisas ainda. Você venceu o maior problema do mundo, milhares de pessoas, só você conseguiu. E agora você está desse tamanho, o problema é desse tamanho, e você, não vou conseguir, pastor, minha vida acabou.